Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2, navegando nesse quarto trimestre da CPAD em 2022. Nós estamos analisando nesse trimestre sobre o livro de Provérbios, trazendo então bons conselhos para o pré-adolescente cristão. A aula de hoje procura trabalhar conosco sobre o seguinte assunto, sobre as falsas amizades. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração, compreendendo sobre esse assunto, sendo edificado em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer em Cristo Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E é claro que tudo isso está disponível para você aqui no link na descrição desse vídeo e no canal também. Conheça os nossos trabalhos e eu espero que o Senhor te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse quarto trimestre da CPAD. Hoje nós vamos trabalhar sobre as falsas amizades à luz de Provérbios. Para você iniciar bem a tua aula, inicie pela leitura bíblica. A leitura bíblica se localiza hoje em Salmos, capítulo 1. Leia esse salmo inteiro com os teus alunos. Leia também Provérbios, capítulo 1, versículo 10 a 19. E leia também o que a Bíblia diz, que se localiza então em Provérbios 22, versículos 24 e 25, e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para edificar a vida dos teus alunos em Jesus. Se você deseja também saber qual é o dia das postagens das minhas aulas aqui da classe do pré-adolescente, eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal ao meio-dia. E toda sexta-feira, para a glória de Deus, ao meio-dia, eu posto as aulas da classe dos pré-adolescentes. Então, toda sexta ao meio-dia, eu aguardo você por aqui. Lembra também que eu sempre posto as aulas com antecedência, para que você possa preparar o teu material, preparar a tua aula, para edificar os teus alunos com uma aula extraordinária para a glória de Deus. Então, toda sexta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar, especialmente nesta lição, sobre a perspectiva e a ótica do texto de Provérbios. O texto de Provérbios que possui, então, 31 capítulos. Toma nota disso. E quando nós paramos para pensar sobre a autoria do livro de Provérbios, nós precisamos compreender que, tradicionalmente, a maior parte do livro foi escrita pelo próprio Salomão, o rei, o filho de Davi, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 11, e também capítulo 25, versículo 1. Então, na própria Bíblia, você vai perceber a tradição bíblica confirmando que a maior parte do livro de Provérbios foi escrita por Salomão. Salomão que escreveu praticamente 3.000 provérbios. E 800 desses provérbios estão, então, nesse livro que nós temos em mãos. Entretanto, é importante a gente ter a visão também que outros autores também contribuíram escrevendo esse livro de Provérbios. Você vai perceber que o próprio Agur, ele escreveu Provérbios 30. Está lá no versículo 1 do capítulo 30 de Provérbios. E também o Lemuel, que escreveu e trouxe uma contribuição no capítulo 31, versículo 1. Nós vamos perceber que existem perspectivas que entendem que Salomão ele escreveu o livro inteiro. Mas, a partir dessas informações, nós vamos entender que há uma contribuição de dois autores diferentes que trazem, então, esse crescimento e esse propósito do livro para a gente. O livro de Provérbios também tem outro propósito. O propósito do livro é demonstrar para nós a sabedoria, infundir em nós a sabedoria, a descrição, demonstrar especialmente que as coisas simples dessa vida trazem para nós verdadeiras sabedorias diante de Deus. Você vai ler isso em Provérbios 1, do versículo 2 ao 4.
E essa sabedoria é o segredo da nossa intimidade com Deus. E hoje nós vamos pegar um princípio, o cuidado com as falsas amizades. E eu espero muito que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração compreendendo isso aqui na aula de hoje. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento na nossa aula. Amigos, será? E eu espero que o Senhor Jesus te abençoe. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, coloca aí no comentário abaixo de onde você está me assistindo. Onde essa aula está alcançando você. E eu espero que o Senhor Jesus te abençoe para a glória de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que o próprio Jesus nos alertou, especialmente, sobre esse momento em que nós estamos vivendo. Ele compara os seus discípulos, como você, que é servo de Deus, como ovelha. Ovelhas enviadas ao meio de lobos. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Isso aqui também traz um alerta para a gente. Que no mundo existem falsas amizades, sim. Pessoas que não têm uma comunhão com Deus. Pessoas que não se preocupam com você. E na realidade procuram te explorar, aproveitar de você e te levar para um caminho que se afaste da presença de Deus. A perspectiva da aula de hoje traz para nós, então, uma coletânea de provérbios que demonstra essa riqueza de termos as verdadeiras amizades pautadas na palavra de Deus, que seguem os fundamentos e princípios do Senhor. Dentro dessa perspectiva, o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: cuidado com as falsas amizades. A abordagem de provérbios demonstra para a gente sobre a verdadeira sabedoria. E essa verdadeira sabedoria presente em provérbios, que traz para a gente bons conselhos, nos orienta a termos cuidado com aqueles que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, que na realidade procuram levar você para distante de Deus. As verdadeiras amizades vão te levar para um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Qual é o valor da sabedoria, então, em Provérbios? Provérbios, ele fala sobre o valor do caráter do sábio. A sabedoria dele é comparada a um tesouro escondido. Essa deve ser, então, a verdadeira amizade que você precisa ter, apresentada, então, em Provérbios, capítulo 2, versículo 4. Em Provérbios, nós vamos perceber que aquele que é verdadeiro, aquele que é honesto, que pode ser um verdadeiro amigo para você, tem uma sabedoria tão tremenda e tão maravilhosa que essa pessoa, ela é comparada, conforme as escrituras, como uma pessoa especial, e essa amizade, essa sabedoria também é apresentada como algo mais precioso do que a prata e os rubis. Capítulo 3, versículo 14 e 15, capítulo 8, versículo 10 e 11, demonstra isso para a gente. Capítulo 16, versículo 16 também dá esse fundamento. Então, dentro da Bíblia, nós vamos perceber essa riqueza teológica de ter verdadeiras amizades. Avançando em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos encontrar então a seguinte abordagem na nossa lição: escolhendo então boas amizades. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, precisa ter a sabedoria de Deus em escolher verdadeiras amizades. As verdadeiras amizades vão te aproximar de Cristo, vão honrar os teus pais, vão honrar os teus relacionamentos, vão te ajudar a ter uma vida de oração. Observe, a própria Bíblia descreve que aquele que é sábio entende o que é certo, é justo e imparcial. Está em Provérbios isso, capítulo 2, versículo 9, capítulo 8, versículo 15 e 16. O sábio também é protegido do prejuízo. Ou seja, aquele que é sábio, seguindo então a orientação de Provérbios, não sofre prejuízos até mesmo nas suas amizades. Provérbios 2:8 dá base para isso, versículo 11 também dá base, versículo 12, capítulo 4, versículo 6. Você pode tomar como nota isso que eu estou dizendo para você. Aquele que é sábio, então, e que pode ser o teu amigo, ele tem consigo mesmo riqueza e prosperidade. Quando eu falo de riqueza e prosperidade, eu não estou falando só de questão financeira, mas eu estou falando de uma prosperidade tão rica que te aproxima de Deus, uma prosperidade de gentileza, de amor a Deus. E isso também é demonstrado nas Escrituras como a bondade de Deus. Provérbios 3:2 fala sobre isso. Então, dentro da Bíblia, nós vamos ver essa riqueza de buscar verdadeiras amizades. Pega essa lição e deixa Deus te usar. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero destacar para você outro cuidado que a própria lição traz para a gente.
Os falsos amigos não entendem os propósitos de Deus. Provérbios faz questão de dizer para nós, alertar para nós sobre a necessidade de entendermos os propósitos de Deus em nosso coração. O sábio é aquele que tem saúde e entendimento. É aquele que tem boa reputação. Observe Provérbios 3:8. Observe Provérbios 3:4. O sábio, que pode ser um amigo seu, tem honra. Isso está escrito em Provérbios 3:16. A Bíblia destaca para a gente que o sábio tem confiança, conforme está escrito em Provérbios 3:25 e 26. O sábio também tem orientação, conforme a Bíblia, Provérbios 6:22. O sábio tem vida, Provérbios 3:2. Então, dentro da Bíblia, nós vamos perceber que o sábio é aquele que te ajuda a ter um verdadeiro entendimento dos propósitos de Deus. Te ajuda a se aproximar do Senhor. É diferente das amizades mundanas. Eu espero estar contribuindo com você até aqui na aula de hoje, que você seja edificado, seja um instrumento de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também, me ajuda, deixa o comentário aí. E vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto. Diga-me com quem tu andas. Nós precisamos entender, à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus, que Provérbios também nos incentiva, nos orienta a ter sabedoria ao escolher as nossas amizades. Por quê? A partir do momento em que nós caminhamos com pessoas de falso testemunho, com pessoas que não dão testemunho para a glória de Deus, nós somos comparados a elas. Mas a partir do momento em que nós caminhamos com pessoas que buscam mais de Deus, que procuram ser mais fervorosas, nós então estamos dando o exemplo para a glória de Deus e nos aproximando cada vez mais do Senhor. Dentro dessa perspectiva, o primeiro subtópico trata então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte argumento: os perigos das falsas amizades. Eu espero que Deus te use na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor. A Bíblia nos orienta constantemente sobre o cuidado com as falsas amizades. Porque as falsas amizades podem te levar, então, para caminhos tortuosos. Se você ler Salmos, capítulo 1, versículo 1, fala sobre o caminho do prudente. E a nossa leitura bíblica de hoje foi fundamentada nesse salmo. Outro detalhe que você vai perceber, em Provérbios, capítulo 1, versículo 10 ao 19, exalta exatamente sobre a necessidade de termos um caminho que agrade a Deus. Então, as nossas decisões devem ser guiadas pela vontade de Deus, a nossa confiança deve estar estabelecida diante do Senhor, as nossas declarações também, as nossas afirmações devem exaltar o Senhor. As falsas amizades nos levam para o caminho do pecado. As falsas amizades nos levam para o caminho do erro. Daí a necessidade de olhar para Provérbios e entender que o livro todo de Provérbios está apontando para o caminho da verdade, para a glória de Deus. Vamos entender isso um pouco mais. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: somos influenciados por nossas amizades. Observe, nós como servos de Cristo somos influenciadores, mas também somos influenciados. Somos influenciados por pessoas santas, pessoas que buscam a presença de Deus, tementes ao Senhor. E as nossas amizades também são influenciadas a partir do nosso testemunho. Mas se nós seguirmos amizades que nos guiam para longe de Deus, acabamos então sendo influenciados pelo pecado. O nosso objetivo, conforme a palavra de Deus, é para que sejamos então santos, que agradem a Deus. A sabedoria de Deus traz para nós bênçãos. E essas bênçãos podem ser desfrutadas em você e em tuas amizades. No verdadeiro bem-estar, debaixo da presença de Deus, entendendo que a graça de Deus te leva para o caminho reto, Provérbios 2:7, entendendo que a graça de Deus te protege dos danos, Provérbios 2:7 e 8 fala sobre isso também, entendendo que as nossas escolhas também geram consequências. Daí a necessidade de nós observarmos sobre a necessidade de sermos servos de Deus. Você pode ler também Provérbios 22, versículos 24 e 25. E caminhando, o terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento aqui na nossa CBD: influenciando ou sendo influenciados. Provérbios 13, 20 diz que quem anda com sábio é sábio. Observe,
Quem anda com alguém que é sábio, que teme a Deus, é influenciado por essa sabedoria. Mas a partir do momento que você anda com aquele que não teme a Deus, você é influenciado então por esse pecado. A Bíblia fala, especialmente para nós adolescentes, sobre a importância de nós nos aproximarmos da presença de Deus, influenciar as vidas a partir de Cristo. Então, se nós andamos com pessoas sábias, a própria Bíblia compara você a uma pessoa sábia. Daí a importância de entendermos que a nossa vida tem um papel do testemunho para a pregação do Evangelho, para testemunhar Jesus e alcançar vidas para Cristo. O terceiro ponto da aula de hoje trata então, para a gente fechar, sobre o seguinte argumento: amizades que prejudicam a comunhão com Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. É uma grande verdade que existem amizades que prejudicam a nossa comunhão com Deus. Observe, eu quero destacar uma coisa. Não é proibido você ter uma amizade com alguém que não seja cristão. Mas é importante você observar que essa amizade deve ser uma construção de ponte para que você possa ser um evangelista, aconselhar, a guiá-lo para ir para a igreja, aceitando a Jesus como seu Salvador. Mas a partir do momento que essa pessoa rejeita, quer permanecer no pecado, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia te orienta a se afastar desse tipo de amizade. Se a amizade não constrói pontes para o evangelismo, para a pregação do evangelho, há uma necessidade então de você buscar amizades que construam a santidade em você. Caminhando, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: amigos de Deus por meio de Jesus. É aqui que eu quero entrar. Nós precisamos ter amigos de Deus por meio de Cristo, por meio de Jesus. Ou seja, eu posso ter amizades com pessoas que não são cristãs para ter uma ponte evangelizadora falando de Cristo como nosso Salvador. A partir do momento que essa pessoa se converte, isso glorifica a Deus. Mas, quando essa pessoa rejeita Jesus e quer permanecer em pecado, nós precisamos nos afastar. Quando há um reconhecimento, então, dessa salvação em Cristo, do perdão dos pecados, essa amizade, então, é a amizade construída para a glória de Deus e te ajuda agora a permanecer em Cristo, conforme está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Daí a necessidade da gente entender que nós somos filhos de Deus e devemos andar com filhos de Deus também. Caminhando, o segundo subtópico trata, então, nesse terceiro ponto, sobre o seguinte argumento: as falsas amizades nos tornam, então, inimigos de Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre as falsas amizades? A Bíblia destaca sobre o perigo de nós termos a amizade com o mundo. A partir do momento em que nós temos a amizade com o mundo, nós nos tornamos, então, inimigos de Deus. E o livro de Provérbios sempre vai nos alertar sobre a necessidade de termos intimidade com Deus, de seguirmos a sabedoria, de sermos guiados pelo Senhor, de termos então o Espírito Santo em nós, de buscar a nossa comunhão com Deus de forma veemente. E isso é importante ser destacado em sala de aula, sobre a necessidade de cuidar da nossa vida espiritual e também guiar a nossa vida para a glória de Cristo e não nos afastar da presença de Deus. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico trata então sobre o seguinte argumento: amigos de verdade nos aproximam de Deus. Observe Provérbios 22, 24 e 25. O valor da verdadeira amizade reflete então nesse caminho que te aproxima da presença de Deus, que te leva então para perto de Deus, que te leva então para próximo do Senhor. A nossa vida deve ser uma vida de comunhão, de gratidão, de louvor, de adoração, que exalta o Senhor de todo o nosso coração. Nós somos chamados para exaltar a Cristo, glorificar a Deus e também honrar o Senhor com a nossa vida, com a nossa comunhão em Jesus. Que você também possa guardar isso no teu coração e que essa aula possa ter edificado você para a glória de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, acompanha nosso Ministério Pastoral e todas as dicas sobre a Escola Bíblica Dominical para você. Se você puder, tira uma foto com esse povo bonito que você ministra a aula toda semana na Escola Bíblica Dominical. Eu quero conhecer essa turma. Eu quero conhecer esse povo, para quem você se prepara para ministrar uma aula edificante para a glória de Deus. Tira, posta no Insta, me marca que eu vou ter o prazer de repostar em Cristo Jesus. E segue a gente também. É claro também, se você deseja saber qual é o dia da postagem das nossas aulas,
Eu sempre posto aula aqui no canal, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda sexta é o dia da classe dos nossos pré-adolescentes. E é claro que eu aguardo você por aqui toda sexta. Eu sempre posto aula com antecedência, para que você possa se preparar para ministrar uma aula sensacional para a glória de Deus. E que Deus te abençoe. E na sexta ao meio-dia eu te aguardo por aqui em Jesus. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. Deixando aí no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida e pedir a bênção e a direção de Deus sobre você e sobre o teu ministério em Jesus. Como dica de leitura, pessoal, para esse trimestre eu quero indicar 2 textos. O primeiro texto é esse material do Hernandes Dias Lopes, sobre o livro de Provérbios, para você compreender a ótica histórica desse livro. É muito bom esse material. Também quero indicar para vocês esse texto da editora Vida Nova, Introdução ao Antigo Testamento, material sensacional para te dar uma perspectiva histórica sobre o livro de Provérbios. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a sabedoria e o temor do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima você aula. Que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.